Graça e paz. Eu sou pastora Dircileia, Igreja Metodista em Vila Paulistana. Muito bem, durante esse período de férias, nós temos dado continuidade aos nossos estudos, nosso discipulado, e nesse momento de férias também, a gente assiste mais a TV. E está começando uma novela chamada Gênesis, na Record. E a gente assistiu aqui em casa, porque a gente tem esse costume de assistir essas novelas bíblicas, né? Pra gente também até discutir entre nós em casa, será que tá? Pega a Bíblia, olha, não olha, vamos ver onde que tá a verdade e tudo mais. E aí começamos então a assistir essa novela chamada Gênesis. E eu quero fazer alguns apontamentos pra gente discutir um pouquinho e pensar algumas coisas interessantes desta novela. Quando ela foi anunciada, uma das coisas que se falava era assim: você vai poder responder e ter respostas para algumas questões atuais, tá? Então a gente sabe que Gênesis fala sobre o início, é o início da humanidade, o início de tudo, a criação do mundo, a criação do homem, dos animais. E a gente vai perceber que o paraíso, né, vai ser mostrado, inclusive a questão cinematográfica, eu não vou entrar em detalhes. Se você assistiu, é legal se você lembrar comigo. E se você não assistiu, pega lá no YouTube, volta lá e vê os primeiros capítulos que são interessantes. E eu quero falar, neste momento, principalmente, sobre a questão de Adão e Eva. Deixa eu calar. A questão de Adão e Eva. É interessante a gente perceber assim, eles viviam no paraíso. Primeiro Adão foi feito, estava tudo bem. Ele estava tranquilão, ele estava de boa, ele estava conversando com Deus, era o pai que ele chamava, né? O pai. Todo instante ele conversava de manhã, conversava na viração do dia, né? Quer dizer, do dia para a noite, como se fosse umas 6, 7 horas da noite. E aí a gente vai perceber que tudo estava muito bom. E aí ele pediu para Deus alguém para ser companheiro dele. E Deus fez a mulher. Você sabe muito bem, feito da costela, ele dormiu, dormiu. E depois acabou acontecendo que no dia seguinte ele acorda e a mulher tá feita do lado dele, né? Dos ossos, aquela coisa toda. Então o jardim é um lugar maravilhoso, tá tudo muito bem. E aí a gente vai perceber que a mulher, a companheira, tava junto com ele. Só que os dois, a Eva ouviu também o que Adão ouviu. E aí assim, vocês podem fazer tudo que vocês quiserem aqui, comer de tudo, menos a árvore do bem e do mal, que é a árvore do conhecimento. E aí, antes da história começar, a gente percebe que tem um problema no céu e alguém é lançado do céu. É o diabo, né? Que queria ser como Deus, queria se tornar Deus, queria também ter a glória de Deus. E aí ele cai junto com vários outros anjos que ele conseguiu convencer que era mesmo para ter a glória de Deus. Muito bem. Nessa hora, então, vem este moço, e ele vem numa forma de um lagarto, porque ele tinha a cobra, a gente sabe muito bem disso na palavra, ela era diferente, ela tinha pernas. Então ela fala com a Eva, e é interessante porque ela não mexe a boca, ela fala como se estivesse falando no pensamento, porque é assim que o diabo age, né? Ele joga na palavra, ele joga uma coisa, um pensamento, uma ideia e você acaba, né, caindo. Por isso que a gente entende até o que eles quiseram colocar. Muitas questões hoje são respondidas através, né, dessa novela, pode ser respondida através da novela. Então ela foi praticamente, foi a primeira fake news que existiu. Ela recebeu uma notícia e era um engano. Era um engano meio verdadeiro. Se realmente ela comesse, ela estaria, vamos dizer assim, ela ia conhecer o bem e o mal, isso era verdade. Mas ela não seria como Deus. Esse era o engano, né? Essa era a mentira. E o diabo gosta disso, né? De trazer essa mentira para a história da humanidade. E aí vai, come, e aí consegue convencer Adão. E aí a gente percebe uma coisa interessante que o ser humano faz muito. Não, mas a culpa não foi minha. A mulher que o Senhor me deu é que comeu. Ela que me deu o fruto. Se você não tivesse comido, e aí começa o conflito. E o conflito também é interessante porque mostra a questão do limite do ser humano.
até aqui você pode ir, daqui para cá você não pode ir, mas a gente sempre quer ir para lá. A gente quer conhecer, a gente quer buscar, a gente quer saber por quê. E quer ir buscar, e quer desafiar os limites. Muito bem, então foi feita uma escolha, né? Ela escolheu experimentar. E a causa disso foi terrível. Ficaram com vergonha, com medo e tudo mais. Então, não era necessário escolhas antes da fruta, de comer a fruta da árvore. Tudo era lícito para eles, tudo estava ali para eles usarem à vontade. Só que é interessante assim, não coma, mas aí eles decidiram comer. E aí começam as escolhas humanas a serem mostradas para nós. Aí chega o pecado que nos afasta de Deus. E é interessante que a gente fala assim, né? A gente mesmo fala, né? Por que não? Ué, por que não? Não pode? Por que não? Interessante, muito interessante a gente ver isso. E hoje em dia a humanidade também não reconhece isso, né? E tá sempre falando, por que não? Como assim? Mas por quê? E eu não posso? E por que não? E aí a gente percebe na novela que ficou uma coisa assim, preconceituosa. A mulher comeu, ela foi a responsável, então ela tem que ser jogada de lado. Talvez isso justifique várias religiões e várias sociedades machistas. A mulher é a causa do mal no mundo. A mulher é que trouxe o pecado para o mundo. E aí a gente não pode esquecer, né? Que Adão também, no momento da novela, ele fala, mas eu também errei. Mas no meio do caminho, ele tem aí, depois que eles erram e tudo mais, eles vão ter o filho e ela vai ter dores do parto, porque o Senhor fala isso para ela. E aí eles se afastam de Deus totalmente, eles ficam com medo de que Deus não olha para eles, de que Deus não está com eles mais, de que o papai não me ama mais. E aí os filhos são queridos, são honrados e as filhas são desprezadas. Incrível, a gente vê essa questão hoje muito clara disso, né? Talvez seja essa uma das causas ou o motivo dos homens odiarem tanto mulheres. E também pensarem que mulher é causa de problema. Muito interessante essa questão, né? Pra gente discutir hoje. Mas, ao mesmo tempo, quando ter que procriar, eu vou procurar a mulher. Ela vai ser importante para mim de alguma forma. Ela vai me acompanhar de alguma forma. Eu preciso dela de alguma forma. Bom, aí vem a história de Caim matando Abel e aquela coisa toda, mostrando que Abel, na novela, ele fala, vamos voltar a Deus, então vamos fazer um sacrifício. Quem sabe se a gente não oferecer alguma coisa para Deus, Deus não olha para nós. E é interessante que ele vai lá, entrega a melhor ovelha, e Adão e Caim pega tudo que ele tem, e pega porcaria mesmo, pega qualquer coisa para oferecer. Deus aceita a oferta de Abel, mas não aceita de Caim. E aí ele mata, né, o irmão. E é interessante também que neste momento eles ficam tão desesperados que a única solução, como eles perceberam que Deus aceitou a oferta de Abel, eles perceberam assim, o pai continua gostando da gente. A gente pode de novo voltar e falar com ele. Olha que interessante. Mesmo com tudo que a gente fez de errado, o pai gosta da gente. Ele se importa com a gente. E aí depois de um tempo, então, Adão, é uma cena muito linda da novela, que ele se ajoelha no meio de uma grande montanha, olhando para toda aquela natureza, porque eles estão longe do jardim, olhando até na direção do jardim que ficou longe, que eles não podiam mais ficar, que eles foram expulsos. E ele fala, né, a música do Baruch, que é muito linda, né, do Jardim da Inocência, que fala que vontade de voltar ao jardim, que vontade de falar com o Pai, de receber do Pai, que vontade de ouvir a tua voz ao entardecer. Ah, se eu pudesse, voltaria atrás e não faria o que eu fiz. Troquei a minha comunhão pela escuridão da noite, ele canta assim. E o Adão canta isso, é muito legal. E as trevas, né, a minha vida eu tornei em trevas, os meus dias eu tornei em trevas. E eu tenho saudades de pegar nas tuas mãos. Quando ele termina essa oração, olhando para Deus, chorando na presença de Deus, ó arrependimento. Ai, gente, é a coisa mais linda. Eu vejo isso, a gente se emociona com isso. A minha casa aqui se emocionou. A gente vê que a resposta de Deus foi o quê? A chuva. E a Eva fala, quanto tempo não chovia? Ele ouviu a nossa oração. Olha que coisa linda, gente.
Olha, mostrando como não adianta, a gente está longe de Deus mesmo. O pecado nos faz longe de Deus, nos atrasa, nos tira, a gente fica com medo, a gente fica assim, eu não consigo chegar perto de Deus. É uma coisa pra gente pensar hoje. Ah, eu tô de férias, eu tô preguiçosa, hoje eu não quero ler, hoje eu não quero orar, não, eu tô de férias. E aí a gente vai se afastando de Deus e Deus continua ali. Mas na hora que você fala, lembra que a gente leu no texto, nos textos bíblicos das mensagens do domingo? Toda vez que eu buscar de todo o coração, ele será achado de nós. Olha que bênção, glória a Deus por isso. E aí ele volta-se, aí eles começam a falar com Deus. E aí Enoque, quando nasce, né, vem de uma forma totalmente diferente. Sete. Sete, quando Enoque é o outro, é o filho de Caim. Quando Sete vem totalmente diferente, o próximo filho. Vamos fazer diferente agora? É a palavra e a promessa que eles têm um para o outro. Mas uma coisa que a gente, nesse momento de férias também, eu assistindo vários filmes, eu assisti um filme muito interessante que fala justamente da questão de briga, de separação, de ficar pensando no pecado, pensando no erro, pensando naquilo que tá errado. Eu não consigo me perdoar, eu não consigo levantar sabe? E ver coisas diferentes, renovadas. Isso atrapalha as pessoas. Isso tira as pessoas da presença do Senhor. Então, a gente vê bem claro, quando a gente está no pecado, a gente está longe de Deus. E é interessante a gente entender que quando eu busco o Senhor de todo o meu coração, me coloco na presença do Senhor de todo o meu coração, o Senhor é achado de nós. E aí vem a resposta, pode ser uma chuva? A resposta vem, porque você sente o alívio de estar na presença do Senhor. Não é legal isso? Que você continue buscando a presença do Senhor. Que você continue vendo o Senhor. E é interessante, se você puder assistir, assista, porque tem mais outros pedaços aí que a gente vai ver da ruindade do ser humano, né? Da maldade do ser humano. O ser humano com violência e o Senhor tendo que chamar Noé para justamente resolver essa situação. Leia, assista, olha, para que o Senhor de verdade se faça presente. E se você está longe de Deus, pelo pecado, pela culpa, pela situação de eu errei, tô preso no passado, eu não consigo perdoar, eu não perdoo mesmo, para um pouquinho, olha para Deus, olha para Jesus. Jesus foi o maior sacrifício na cruz e hoje nós somos livres por causa disso, né? Então a gente tem sim a oportunidade de voltar, a oportunidade de pedir perdão, de se arrepender e ser perdoado dos pecados. Não é glorioso isso? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Senhor, ensina-nos, caminha conosco, mostra, Senhor, que precisamos de verdade reconhecer que erramos. A culpa não é só nossa, claro, de muitas outras coisas, mas que a gente entenda e que a gente volte atrás e reconheça que nós precisamos estar na presença do Senhor. Ensina-nos a nos arrepender e só o Espírito Santo pode fazer isso. É que pode trazer em nós essa vontade de querer buscar de novo a presença do Senhor. Continua conosco, ajuda-nos e perdoa-nos. Fala conosco e nós queremos te achar sim, Deus, em todo tempo, em todo momento, em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo te abençoe, te guarde, te restaure, te faça entender, te leve a se arrepender e voltar atrás, voltar ao jardim da inocência, voltar à presença do Senhor para receber a sua graça e a sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Mais uma boa semana, terminando o mês, começando o mês de aniversário da igreja e a gente se vê em nome de Jesus. Boa semana.